dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha. Tudo bem, galera? Então lá, vamos aqui para mais um vídeo hoje aqui no nosso canal, né? Então aqui iremos estudar rapidamente algumas noções básicas do corpo humano, né? Por quê? Para ser comissário, né, é importante a gente conhecer algumas noções, né, de anatomia, porque esse conhecimento ajuda em situações de emergência médica durante o voo, né? Então a gente vai estudar aqui um pouquinho sobre células, tecidos, órgãos, né? Nada aprofundado, né? Que a gente vai ver depois um pouquinho mais, né? Somente para a gente ter aqui um conhecimento prévio, beleza? Então, vamos lá, sem enrolação, vamos para o que interessa. Então aqui temos a constituição do nosso corpo humano, né? O nosso corpo humano é, ele é composto de células, né? Que é o menor parte encontrada no corpo humano, são as unidades fundamentais da vida, responsáveis por todas as funções vitais, né? Então, o ser humano sem célula não vive. Okay? E aí, vamos para os tecidos. Os tecidos, eles são os conjuntos de células semelhantes que desempenham funções específicas. Por exemplo, o tecido muscular, um tecido nervoso, tecido epitelial, tecido conjuntivo, né? Então, tecidos são um agrupamento de células, né, com funções específicas. E aí, a gente vai para os órgãos, né, que são nossos órgãos vitais, que são formados por diferentes tecidos, né? Então, um órgão é um agrupamento de tecidos que contém células, né? E aí a gente vai para o sistema, né, que abrange tudo isso. O sistema são os conjuntos de órgãos que trabalham juntos, por exemplo, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestório, né? Então, são mais de um órgão que trabalha em conjunto, ok? E aí, a gente vem aqui para a nossa segunda parte, que é a nossa divisão do corpo humano, né? Então, o corpo humano ele é dividido em três partes, certo? Nós temos aí a cabeça, né? Nós temos também o tronco e os membros, né? E aí, ficou separado, ficou dividido ali os membros. Mas nós temos os membros superiores e inferiores, né? Como vocês podem ver aí. Tô só esperando aqui minha parte atualizar, que ficou tudo preto aqui pra mim. Calma aí, pessoal. Que no ao vivo a gente tem que se virar. Aí, foi. Beleza. Então, a gente tem aí a cabeça, né, que abriga os órgãos dos sentidos, que é a visão, a audição, olfato, paladar e o encéfalo, né? O tronco, ele é dividido em tórax, abdômen, né, onde ficam os órgãos vitais, como o coração, os pulmões, fígado e estômago. E aí a gente tem os membros, né, que são os braços, os antebraços e as mãos, e os membros inferiores, que são as coxas, pernas e pés, né? Então, é importante aí cada parte para a nossa mobilidade e para nossas funções vitais, né? A gente não vive sem nossa cabeça e nem sem nosso tronco, né? São ali o conjunto da obra perfeito para a gente sobreviver aí no nosso dia a dia. E aí, além disso, né, sendo um pouquinho mais específico, vamos falar aqui também sobre o aparelho auditivo, galera. O que é o aparelho auditivo? Né, ele é responsável pela audição, obviamente, e pelo equilíbrio, tá? Então, ele é dividido em três partes. Ele é dividido na orelha externa, que é o pavilhão auricular, né? Que é basicamente a nossa orelha, aqui é a parte que a gente tem acesso, né? É a externa. E o conduto auditivo, né? Que é por onde a vibração, o som passa. Então, basicamente, a orelha externa capta os sons. Agora, a orelha média, aí com o tímpano, os ossículos, né, com o martelo, bigorna e o estribo, eles transmitem e amplificam as vibrações sonoras, ok? Então, eles transmitem as ondas sonoras da orelha externa até a interna através dos ossículos, né? Então, é como se fosse uma corda de violão ali mesmo quando você dedilha, né, ela vibra. Basicamente, é a mesma coisa que se repete dentro da nossa orelha. E não menos importante, a orelha interna. A orelha interna é composta, né, ali pela cóclea, pelo labirinto, né, que são responsáveis ali pela sensação de equilíbrio e pela audição, tá? Cóclea é a parte responsável pela audição, labirinto e o vestíbulo pelo equilíbrio, ok? Então, se você não sabia que nosso equilíbrio vem aqui da orelha interna, agora você está sabendo, ok? Então, aqui um resumo, né? Se vocês quiserem se aprofundar mais, tem muito conteúdo, né? Falando sobre o aparelho auditivo. Aqui é o que um comissário precisa saber, né? Em caso de uma emergência, algum problema, ok? Também nós temos a nossa visão, galera, né? A visão
também, que é o que faz a gente ver o mundo como ele é, né? Então, como se forma a visão, basicamente? Né? A luz entra no olho, né? Atravessa estruturas transparentes e é convertida em impulsos elétricos que chegam ao cérebro pelo nervo óptico. Então, basicamente, a gente está vendo o que o nosso cérebro faz, né? Ele converte luz, né, em impulsos elétricos, né? Esses impulsos elétricos chegam ao cérebro, né, pelo nervo óptico e convertem essa luz, né, nos impulsos que geram informação para a gente do que a gente está vendo. Isso em questão de microsegundos, se eu não me engano, é muito rápido, né? E aí nós temos as partes principais e suas funções. A gente tem a córnea, né, a primeira lente natural, ajuda a focar a luz, né? Então sem a córnea você não consegue ali focalizar a luz, tem um foco como se fosse uma câmera mesmo de celular, né? Nós temos o cristalino que ajusta o foco para longe e para perto, né? Então, por exemplo, você está vendo aqui um objeto perto de você, ele vai ajustar isso para perto. Você vai ajustar, você deixa ele mais distante, ele vai ajustar essa distância, como se fosse ali também, né, o controle de foco de uma câmera. A íris e a pupila, elas vão controlar a entrada de luz, né? Então, assim como nossa câmera tem a abertura, né, para deixar entrar ou sair mais luz, o nosso olho também funciona da mesma forma, através aí da íris e da pupila. A retina, né, ela transforma a luz em impulsos nervosos, né? Então, é a retina que é responsável por essa conversão, né, da luz em impulsos elétricos, e o nervo óptico, né, que vai levar a informação até o cérebro, né? Isso tudo em questão de microsegundos, é muito rápido mesmo, né? Chega até a ser surreal como o nosso corpo funciona, né? Porque para tudo isso funcionar em conjunto e bem, né, é realmente doido, muito doido mesmo. Beleza, galera? Então, vídeo aqui curto, né? Eu quis resumir aqui da melhor forma possível, né? Chegamos aqui à nossa conclusão, então. Então, basicamente, né, para ter como reforço, o corpo humano é um sistema integrado, formado por células, tecidos, órgãos e sistemas. A divisão do corpo, né, em cabeça, tronco e membros facilita o entendimento anatômico. E a audição e visão, né, são sentidos fundamentais para a vida, e especialmente para comissários, né, são áreas que precisam ser compreendidas para situações de saúde a bordo. Beleza? Então, no próximo vídeo, vamos continuar aprofundando os conhecimentos de primeiros socorros, né? Vamos fazer aqui nossas questões comentadas, para a gente testar o nosso conhecimento, e aí a gente segue com esse conteúdo. Fechou, galera? Então, forte abraço, espero vocês logo em breve. Tamo junto, deixa um like, comentário, críticas, sugestões, estou por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis. Abraço.